Quando você pensou que o gênero found footage já havia terminado, vem esse filme e prova que não. Ainda dá pra fazer a galera dar uma cagada nas calças com as famosas filmagens encontradas. Tô falando de As Above, So Below, no Brasil, Assim na Terra como no Inferno, lançado em 2014. Uma arqueóloga e mais dois parceiros estão em busca de uma relíquia antiga, perdida há 700 anos. Com esse objetivo, eles descobrem que seria apenas no labirinto de ossos, nas catacumbas de Paris, que eles encontrariam um artefato melindroso. Então, ao invés de ir pra casa e tomar vergonha na cara, não! Eles adentram na escuridão e passeiam tranquilamente pelos lugares mais sombrios e apertados jamais imaginados. E já adianto, os caras descem tanto no esgoto que vão parar, adivinha onde? Exatamente na casa do Tinhoso. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de analisar As Above, So Below, um dos found footage que quase rompeu meu cox de susto. Se você não conhece, vai conhecer agora. Só que dessa vez a brincadeira vai ser diferenciada. Eu vou pedir para que, se possível, você meter os fones de ouvido, desligar a luz do ambiente e vir comigo na tensão do filme, beleza? Preparados? Então, se der. Eric Dowdley é um especialista em filmes found footage. Ele é o mesmo diretor de Quarentena e As Fitas de Poughkeepsie, aquele do psicopata que anda tal qual uma gazela. E eu meio que sou um hipócrita, porque qualquer found footage que sai, eu vou atrás de assistir que nem uma cabrita. Só que geralmente esses filmes se apoiam muito somente no estilo de filmagem e esquecem do roteiro. Aqui vem o pulo do gato, porque o roteiro de Assim na Terra como no Inferno foi recheado de referências inusitadas de uma das maiores obras da literatura mundial, usadas de maneira peculiar, que deixou o filme realmente fora da curva, às vezes por bem, às vezes por mal. A personagem principal, chamada Scarlett Marlowe, é uma britânica que estava no fim do mundo, ultrapassando a fronteira do Irã neste exato momento, sofrendo o risco de ter o seu corpo enterrado na areia caso seja encontrada. Mas isso é improvável, já que ela passou um lápis no olho para ficar similar às lindas mulheres locais. Segundo ela, existe um artefato histórico nas grutas de uma vila chamada Rabala, que será demolida até o pôr do sol e ela precisa invadir o lugar antes disso. É, né? Só que a véia tá escutando tudo que você tá falando. 1 minuto de filme e o capeta já apareceu. Em seguida, ela encontra um homem chamado Reza, que é um comparsa para entrar nas grutas que estão prestes a sofrerem explosões. E entrar por onde? Pela sala da casa dele. Mamãe, que buraco fundo. Já no subsolo, eles correm contra o tempo para não morrerem soterrados. E Scarlett chega em uma parede com os escritos. O problema dessa aloprada é que ela sai destruindo tudo que parece ser historicamente importante, sem saber exatamente se vai valer a pena. E tipo, temos uma Shureka Holmes aqui, porque ela lê a parada em 3 segundos e do nada, é isso! Uau! A mulher consegue abrir uma parede com um martelinho de pediatra e encontra um corno! Um corno! Ela o chama de Rose Key. Esse artefato tem símbolos bizarros, como na parede, e como ela não tem mais tempo, a câmera se justifica, porque ela precisa utilizar para gravar os símbolos e somente depois decifrá-los. Então faz certo sentido. Antes de vazar, ela dá de cara com um homem pendurado numa forca. Por sorte, ela consegue escapar pelo orifício do véio e de uma maneira bem expositiva, diga-se de passagem, o Reza mete essa. My father wasn't crazy. Everyone who hunts for Flamel Stone is crazy. O filme corta para uma posterior entrevista com a Scarlett e aqui ela explica sobre a sua formação em estudos de alquimia, arqueologia, química e motorista de Uber, porque pelo amor de Deus, essa mulher fez tudo. E é poliglota. A grande questão é que o seu pai era um arqueólogo que estava à procura da Pedra Filosofal. Eles mencionam uma tal Flamel Stone, de Nicholas Flamel, o alquimista criador da suposta Pedra Filosofal, que sintetiza o elixir da longa vida e que transforma tudo em ouro. Elemento esse que era o que os alquimistas almejavam. Inspirada pelos feitos do seu pai, Scarlett se tornou tudo isso na intenção de terminar o que seu pai começara. Ou seja, ela é doida. Ela literalmente está à procura da suposta Pedra Filosofal. E assim, falando em Pedra Filosofal, você já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Aqui você percebe que o filme tem uma pegada meio Código da Vinci. A parada é que o pai de Scarlett foi considerado meio nóia das ideias, principalmente depois de ter se suicidado. Então aquele cara que aparece pendurado naquele lugar era o pai de Scarlett? Provavelmente sim, mas por que diabos ele spawnou aí?
Ainda não sabemos. Flamel, o alquimista, teve seu corpo e o corpo de sua mulher desaparecidos, mas eles deixaram alguns artefatos. Scarlet apresenta essa lápide com símbolos, em que o seu pai acreditava estar as pistas para a localização da tal pedra de crack, porque essa mulher tá fumada. Através do boi que ela encontrou, seria possível traduzir símbolos alquimistas para o aramaico. Língua essa que ela não fala. Olha só que coincidência. Tu fala a língua da cobra, mas não fala aramaico. Luckily, I know a guy who does. Quem fala aramaico é um cara chamado George. Então ela e o Bendy, o cinegrafista, invadem uma catedral e encontram esse maluco no alto de uma torre, consertando o relógio da igreja. Daí você percebe que Scarlet é uma baita aproveitadora, porque ela já usou o George... Ela usou o George em outros carnavais pra conseguir o que queria. Tanto que o coitado acabou sendo preso na Turquia enquanto ela fugia. E essa doente ainda fica rindo da cara dele. Ah, para com isso! Como diz minha amiga Janet, vão pra um motel. Found the rose key, George. Depois de saber que a Scarlet encontrou Bumba Meu Boi, o Mula decide ajudar. Mas só pra traduzir do aramaico, hein? But that's it. Sei! Nessa brincadeira, eles descobrem o mistério da lápide do Flamel. Olha só que facilidade da dedução. Se o desenho mostra uma chave nas costas de um homem, atrás dele, logo o segredo deve estar atrás da lápide. Shureka Holmes, é sério? E de novo, ela pega a lápide, um artefato histórico importante, e ateia fogo com produtos de limpeza. Tocar fogo numa peça de museu milenar já é meio doido, mas fazer isso com um desinfetante que por coincidência já estava bem na frente dela é forçar a amizade. E outra, eles estão filmando tudo, ou seja, eles mesmos fabricam as provas do crime. O que interessa é que realmente existiam informações atrás da lápide, claro. Um dos problemas do filme é que a Scarlet e o George são dois cagados que deduzem tudo que surge na frente deles, e tudo que eles deduzem está irritantemente certo. Não é como se eles usassem bases teóricas verídicas para comprovar as paradas, não. Darkest Gate. Hell, Darkest Gate, the gates of hell. Portão negro é o inferno? Tirou da bunda! Eu só conheço o portão preto e o que tem lá dentro você não vai querer saber. E o filme todo é assim, então pra você curtir o que vem a seguir, eu aconselho. Tem uma certa suspensão de descrença quanto a essas cenas. No resumo desse blá 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 arqueológico, eles deduzem que precisam adentrar 370 pés abaixo da terra, justamente nas catacumbas de Paris, porque aparentemente é uma tumba escondida que eles acabaram de descobrir sobre a existência. Nessa conversa de 30 segundos. As catacumbas realmente é um espaço localizado no subterrâneo de Paris, em que os ossos de 6 milhões de pessoas estão enterrados. É um labirinto gigantesco, em que caso você se perca por lá, nunca mais será encontrado, porque são arregaçadores 370 quilômetros de escuridão. Au son de la trompette, les morts ressusciteront. Ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão. Que delícia! Eu dou até uma mordidinha no meu lábio porque eu achei muito sexy. Beleza, eles precisam achar um caminho no sentido dessa parede. Então aparece do nada The club called The Showcase. uma adolescente. A última praga que eu queria ver nesse filme. Pelo menos eles citam um nome que pode ajudá-los. O Papillon. Papillon? E some num piscar de olhos. Sorry. Papillon? Yeah. O tal do Papillon tava de boa no... Sai, demônio! O tal do Papillon tava de boa no Portão Preto, curtindo uma night, quando chega a Scarlet e pede ajuda, tentando convencê-lo a guiá-los por um caminho proibido, para ir mais fundo dentro das catacumbas. Oh, sorry, do I look like a tour guide to you? Look like a tourist. É claro que parece! E o cão chupando manga continua olhando pra eles, e depois some. Bizarro. É pouco. Depois dela explicar que nessa câmara secreta existe um tesouro escondido, o Papillon decide ajudar. E no fim das contas, a equipe dele se resume no Zed, o alpinista Noia e a Suxi, sua namorada Noia também. São esquisitos, mas muito gente fina, se divertem juntos e as cenas com eles todos interagindo são bem legais. You're up. Hey yo. Papillon leva os 5 até a entrada de um túnel para começar a exploração. O George disse que não iria nem ferrando, mas é aquela coisa. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se liga no naipe do buraco que os vagabundos vão entrar. Cê tá louco. I'm not going. O policial cai na porrada com o Papillon, o que obriga todo mundo a entrar no buraco. Descobrimos que o George, no passado, teve um irmão que se afogou em uma caverna, e por isso ele não desceria aí. George, you alright? Ah, ele tá bem, tá só com o rego
amigo trancado, mas tá bem. Em vários momentos desse filme, você vai sentir o profundo desejo involuntário de estrangular. E se você tá achando esses corredores apertados, tu ainda não viu nada. Fora que metade do caminho está inundado por conta da proximidade com uma praia. Só que o mais sinistro vem agora, porque existem pessoas ali embaixo realizando uma seita misteriosa. O cântico dessas malditas arrepia até a alma. E adivinha quem tava lá? Alguns minutos depois, o grupo chega na passagem mais punk do filme. Cê tá louco, brother? Entrar aí, mano. Literalmente uma fresta em que eles têm que se meter e se arrastar pelos ossos humanos pra atravessar. É nesse momento que você diz: até aqui eu iria de boaça, mas nesse negócio aí, fora que ainda tem que arrastar equipamento junto e tudo mais. Existe um outro caminho apontado pela Scarlett como um atalho, mas o Papillon fica tipo: não! Um amigo meu chamado Topeira entrou aí e nunca mais saiu. Então, não tem jeito. A claustrofobia vai atacar com força e violência, porque quando o Benji está atravessando, a pança dele fica presa. Look, just go. Just keep going, please. Just go. O cara entra em nervosismo e começa a hiperventilar. O maluco tá quase chorando. E pra completar, um rato morde a sua bunda e a seita do mamilo murcho começa a cantar novamente. Why are they singing? Why are they singing this fucking song? Nesse momento, a passagem, que já estava tão agradável, literalmente desaba. Tu tá achando que é zoas? Calma que tem mais. O lugar que eles saíram não era nada mais do que o mesmo em que eles estavam. De alguma forma, eles voltaram. Mas como? Já que a fresta era em linha reta. There is no turns. There is no turns. Eles poderiam ter voltado daí, mas não. Oficialmente está decretado o início da desgraça. Sem mais opções, os 6 vão pelo caminho proibido, que nem o próprio Papillon teria entrado antes. Mas, pra surpresa dele mesmo, sua pichação estava na parede. Do nada, eles escutam o som de um telefone tocando do além. O George encontra também um piano empoeirado por lá. Só que parecia muito outro piano que ele e seu irmão tocavam na infância. Mas não poderia ser o mesmo, já que aquele piano estava com o lá quebrado. Se isso não for obra do rabo de seta, eu não sei o que é. Scarlett encontra o tal telefone e atende. Daí, bicho, aparece um cão observando eles. Era o tal do Topeira, amigo desaparecido do Papillon. O cara começa a teleportar rapidão entre os corredores e depois de um tempão tentando seguir ele, o Cássio Ramos simplesmente mete essa. Way out is down. Eles chegam no poço da Samara, com a profundidade de um canal retal. Tu acha, cara? Vocês, animais, vão descer nesse buraco roliço mesmo? Vocês estão de sacanagem! E de novo, o coitado do Benji é o primeiro a se ferrar. Tu tá pensando que é o Clayton bom de guerra pra descer de mão nua na corda? E o caminho parece infinito, porque depois de tudo, eles ainda precisam passar por um corredor de água. Quem é esse filho de uma égua com jumento? Coitado do Cássio, tava mais perdido que peido em ventania, porque o lugar que ele pensava ser a saída, na real, era infundado. Mas se ele não é bom de chute, pelo menos nós temos a nossa Sherlock Holmes e seu caro amigo Walterson. Enfim, eles chegam à conclusão histórica, entre aspas, de que existe uma pegadinha do Gugu nas paredes, em que arrancar a pedra correta abriria uma passagem secreta, mas arrancar a errada desabaria o teto. Celestial Spheres. Hã? É sério, do jeito que tu chuta, pode pegar um busão direto pro show do milhão. E o pior é que eles conseguem fácil mover a pedra certa, e a parada abre uma passagem secreta. O que tem do outro lado, você me pergunta? O corpo de um cavaleiro templário milenar, mas totalmente preservado. Não tava morto, só andava falecido. Depois de mais uma sessão do puro suco do Mega Senha, a Scarlett deduz que desligando as luzes, eles veriam uma passagem na câmara. E é o que acontece. Pelos poderes do roteiro. E perceba que, para prosseguirem, eles sempre precisam descer ainda mais. Depois de uma passagem de água, a cagada encontra o tesouro. Um tesouro bem like a Tio Patinhas, tá ligado? Todo mundo fica feliz,
Olha como ela fica emocionada. A cara dessa desgraçada me dá um ranço, mas é um mala mesmo. Deixa de ser corno. Cavalo. Eles decifram essa parede com hieróglifos e encontram a pedra que ela tanto queria fumar. A Pedra Filosofal. Agora engole esta merda. Era tudo uma armadilha para quem retirasse a pedra da parede. E nessa brincadeira, o Cássio acaba indo de vala. E a Sookie se machuca gravemente o braço. Só que a Harry Potter dá uma raspada na pedra em cima do braço da garota. E ela fica curada, como mágica. How did you do that? Por sorte, Scarlet avista uma estrela agnóstica na parede, que simboliza a frase As above, so below. Falou o nome do filme, As Above, So Below. Em tradução seria como acima, assim abaixo. Ou seja, uma vinculação vertical entre paraíso e terra, ou céu e inferno, que seja. O que acontece no mundo físico nasce do espiritual, e o que acontece no espírito não pode se concretizar sem um plano físico para existir. Se você não entendeu, imagina eu. Novamente, segundo essa lógica, ela deduz que se talharam uma porta no teto, existe uma porta no chão. É sério, vai pro show do milhão. Se você é uma pessoa que gosta tanto de entrar num buraco profundo, escuro e úmido, vai que é tua, mas não me obriga a ir junto não, e só piora. Ao passar, eles encontram um túnel marcado com a frase abandonem toda a esperança, vocês que entram aqui. Em grego, idêntica à escrita na entrada do inferno em O Inferno de Dante. Eu explico com detalhes no final do vídeo. Mas vale dizer que no momento em que eles entram no portão do inferno, é exatamente 1 hora de filme, ou seja, 60 minutos. 6. O número do capeta. Novamente eles saem no mesmo lugar de onde vieram, mas com uma diferença. Estava tudo espelhado. A passagem desapareceu e a única coisa que eles poderiam fazer era dar ré no quibe e fazer o caminho de volta. Só que, do outro lado, adivinha quem eles encontram? O topeira sentado fazendo sua meditação matinal. Tá burro, velho! They don't. 2 vezes em seguida não! Cê é louco, cachoeira! O cara quebrou a fuça da mina, morreu, cinzou, lacrou o caixão, pagou a última fatura do plano funerário, foi dormir de terno, foi de F no chat, fez o Wakanda Forever na horizontal. Sem desistir, eles seguem em frente e de alguma forma continuam descendo ainda mais. Benji? Ô Benji, desce nesta merda! Não tá vendo que tem uma tia do peito murcho passando ali atrás? Hello? Tu vai levar uma encoxada. Desceu de elevador. O maluco não é Peru Vaz, mas foi de caminho. Nesse ponto, o filme vira uma maluquice. Os personagens começam a pirar. Por exemplo, o George vê o irmão morto entre os ossos humanos. Em seguida, o Papillon vê um carro em chamas. É arrastado pra dentro dele e tudo implode. Fica só as canelas dele do lado de fora. Se regar, dá alguma fruta? O filme vira então um labirinto do terror. Particularmente, a minha sequência favorita é essa. Zed, George e Scarlet veem um demo pela primeira vez, passando em frente aos seus olhos. E o visual é muito maneiro. Me lembra muito um filme slasher super genérico chamado Skeleton Man, por conta desse capuz e capa preta. The week in Turkey. It's the greatest week of my life. Como assim? Esse rolê na Turquia foi bom mesmo, hein? Você acabou de ver o próprio diabo passando ali na esquina e tu acha que ainda tem clima pra uma declaração amorosa? Por que não convida o mano pro casamento logo? Ele pode dar um airfry de presente pra torrar uns frango. Aproveita que ele tá sentado na cadeirinha ali. Ô mano, tá afim de ir pra um casamento? Não sei se vocês perceberam, mas essas estátuas na parede ganharam vida. Uma delas rasga o pescoço do coitado do George. É isso que acontece quando você não tem a mentalidade do campeão. Scarlet tenta de novo curar a ferida com aquela pedra, mas não consegue. Ela percebe que roubou uma pedra falsa e deve devolvê-la ao seu lugar original para encontrar a pedra verdadeira e curar George. Então ela pensa assim por 5 segundos e deduz: Quê? Tu não vai
voltar não, né? Ah, ela vai. Ela vai fazer o caminho de volta, só para colocar a pedra no lugar, pois supostamente essa não é a pedra de verdade. E somente colocando-a de volta, a verdadeira irá aparecer. Eu não sei se eu tenho mais arrepio do que ela vai fazer, ou do coitado que vai ficar aí plantado esperando. A Scarlett Johansson realmente faz o caminho reverso, e essa parte é muito louca, porque, velho, ela vai enfrentar tudo de novo, e nem pensa nas entidades ou nos buracos e passagens apertadas. Vou tomar o tacacá! E ainda aparecem as boquinhas do Coringa no chão. O Zed ainda lá, trancando que não passa um pentelho, tanca os bichos ruins atrás dele. Que cena arrepiante. Nada, beleza, a desgramada chega de volta na câmara secreta e põe a pedra na parede. O que acontece é que no fim das contas, olha que lindo, ela mesma era a pedra filosofal. O lance é que essa pedra vermelha era uma espécie de teste para ladrão, e apenas devolvendo para o seu lugar de origem, a verdadeira seria revelada. Então pode-se inferir que esse ritual cedeu poderes mágicos para a pessoa cuja pedra devolveu. Meio que ela ganha poderes, já que com a frase como acima, assim abaixo, Scarlett consegue enfraquecer as forças do inimigo. Na volta, Scarlett vê novamente seu pai enforcado. Sorry that I didn't pick up the phone that night. Descobrimos que a pessoa que falou naquele telefone macabro era o seu pai, e que ela se sente culpada por não ter podido se despedir. Aqui ela se redime. E para curar o George, nada melhor do que usar uma técnica antiga chamada tacar o linguão e dali. Acorda, vagabundo! Enfim, eles chegam em mais um poço, só que dessa vez absurdamente profundo, que provavelmente deve ser a privada do inferno. Scarlett afirma que todos precisam perdoar a si mesmos, como ela fez consigo. George admite que a culpa do afogamento de seu irmão foi sua, pois ele se perdeu no caminho em busca de socorro. Já Zed admite que tem um filho que ele rejeitou. O filme dá a entender que Scarlett usou o poder da pedra filosofal para perdoá-los. Então, em mais uma aposta dessa irresponsável, os três pulam no buraco. Misteriosamente, ambos sobreviveram. Quando eles pensam que finalmente foram mortos, olha o que tinha no chão. Exatamente, a tampa de um bueiro. Ao empurrar para baixo, eles saem de forma invertida no meio de uma rua de Paris. E isso referencia diretamente uma das primeiras coisas que o Topeira falou. The way out is down. Scarlett e George provavelmente vão ter a maior noite de amor que eles nunca tiveram, mas quem se ferrou gostoso mesmo foi o Zed, que nem sequer vai receber um pagamento. Inegavelmente, assim na Terra como no Inferno, é uma mistura de Tomb Raider com Dante's Inferno. Scarlett é uma espécie de Lara Croft da Shopee, e como eu zoei durante toda a explicação do filme, a parada é meio forçada. Por exemplo, quando ela encontra o tal número do capiroto, o 370, ela imediatamente infere que o inferno está a 370 pés abaixo da Terra. Mas como assim? Por que pés? Por que não quilômetros, metros, léguas, etc? Fora que ela comete vandalismo e não acontece nada, e todos os outros personagens são emborrecidos perto dela. Além disso, ela incita um coitado que sofre de claustrofobia a entrar numas cavernas embaixo da terra. E isso logo após ter abandonado o cara numa prisão turca e ter se aproveitado do seu corpo nu. Essa mulher é o cão! Tudo bem que no fim do filme ela arrisca a vida pra salvá-lo, mas né? Por outro lado, o trunfo do filme é se deleitar na obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. Mais especificamente em O Inferno de Dante, que difundiu muitos conceitos sobre o inferno que imaginamos hoje. Mas claro, o filme é uma adaptação bem livre dessa obra, e presta atenção agora que vem uma explicação meio cabeçuda. O grupo começa descendo um poço e termina descendo outro poço, correto? Em Dante's Inferno, os poços têm um papel importante na condução do Dante e o seu guia, Virgílio, para o 8º e 9º círculos do inferno. Quando Dante e Virgílio chegam ao centro do inferno, a forma que eles encontram para fugir é continuando sempre a descer, assim como o que acontece no filme. Dante, ao pensar que eles
estão voltando para o inferno, na verdade, a gravidade mudou e eles estavam subindo para a superfície. Ao passo que Dante desce pelos círculos do inferno, ele encontra vários pecadores em tormento. Isso se reflete nos outros personagens, todos atraídos e presos pelo pecado. Mas isso fica meio mal explicado no roteiro. Tudo bem, o Papillon deixou um amigo morrer carbonizado num carro e terminou enterrado. Ou seja, essas pessoas enterradas que Dante e Virgílio presenciam. Mas e o pobre do Benji? Qual foi o pecado dele? Ele foi atacado por uma mulher com um bebê, mas esse não era o pecado do Zed? E a Suxi? E as cultistas? Quem são elas? Almas penadas? O filme deixa muitas lacunas e se resume a pequenos fragmentos da história de Dante, como a mordida no pescoço, o lago de lama e, claro, as frases retiradas diretamente do poema. Para além disso, a direção é espetacular. O filme realmente dá angústia nas cenas dos atores presos nas passagens ou descendo nos poços. Eu apostaria que esse talvez seja o filme mais claustrofóbico da década. Ele tem um pouco de Abismo do Medo, mas o Abismo do Medo é uma piada perto do que os personagens aqui passam. Cabe destacar que, sim, esse filme é baseado em fatos reais. Em partes, porque existe o relato de uma pessoa que se perdeu de verdade nas catacumbas de Paris e gravou o seu desespero final. Um tempo depois, a câmera dessa pessoa foi achada e, consequentemente, essas imagens angustiantes, mas o próprio não foi mais encontrado. Bizarro, né? Faz falta um roteiro mais enxuto e mais satisfatório, que não deixasse tantas lacunas sem explicação, o que enfraquece o resultado final, mas não me privou de me divertir assistindo. Isso até aguçou a minha curiosidade em saber do significado das representações do inferno. Por exemplo, esse na cadeira de madeira é realmente o próprio Satanás ou é só um mendigão? É o diabo! Então é isso, assim na Terra como no Inferno é o Found Footage que mais me divertiu. Os problemas dele não tiram a diversão e pra mim é o que importa. Afinal, quantos Found Footage temos por aí que ousou fazer uma versão atual de O Inferno de Dante? Quem definiu esse filme para análise foi a galera do Instagram do canal, numa enquete bem concorrida, então se você não me segue, vai lá, @USCinemania, que em breve teremos mais enquetes que definirão os próximos reviews. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. E se você tem interesse em receber os vídeos antes de todo mundo e ainda ter o seu nome creditado aqui embaixo, considere ser um membro do canal, assim você ganha benefícios e ajuda a potencializar o Cinemania. E se você tem interesse em ajudar financeiramente o canal de forma esporádica, considere mandar um Pix a partir de pelo menos 2 conto, porque assim você ajuda o tio Wes a pagar as contas aqui de casa. A chave estará na descrição e eu serei eternamente grato. Inclusive o nome da galera que me agraciou está aparecendo aqui. Muito obrigado, maníacos. Em breve eu retorno para mais um vídeo, um beijão na boca pra despertar e até a próxima.